Eu sou Tereza Venceslau de Carvalho, psicóloga formadora aqui do Avisalá há 8 anos, também uma das editoras da revista. Feliz por estar aqui, podendo falar de um assunto que me interessa muito, que é a especificidade do trabalho do professor de bebês e de crianças muito pequenas. Antes de falar do que fazer com a criança pequena, qual o trabalho específico com elas, o que oferecer para um bebê, eu queria falar quem é o bebê. Eu acho que é a primeira coisa quando um professor trabalha com os pequenos, é saber quem são esses pequenos. Eu estou considerando o bebê a criança até mais ou menos 2 anos, já está andando e está retirando a fralda, que é um marco do domínio do corpo que ela tem. Então é um momento bastante importante na vida de uma criança. Depois disso, até os 3 anos, ela não é mais bebê, mas ainda requer um cuidado bastante específico, né? Então é o que eu estou chamando de criança muito pequena. Todo mundo diz que trabalhar com crianças, que os 3 primeiros anos de vida são fundamentais na vida da pessoa, né? Isso não é à toa que a gente diz, mas eu acho que o professor tem que saber exatamente do que se trata isso quando a gente fala é fundamental, é a base, é o alicerce, né? Muitas coisas acontecem nesses 3 primeiros anos. A criança passa a falar, a criança passa a andar, a criança passa a se interagir com outras crianças, com outros adultos, a manifestar o que ela quer fazer, a se comunicar, a se impor. É muita coisa nesses 3 primeiros anos. Se a gente continuasse crescendo, aprendendo, se desenvolvendo na mesma intensidade, o adolescente seria um gigante e acho que talvez um sábio, né? Então, quando eu digo conhecer a criança, é realmente tentar entender o que é isso, o que são esses momentos de transformação. Então, a primeira coisa é que é um momento de desenvolvimento muito intenso. Todos os aspectos, desenvolvimento físico, desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social. Também está em jogo nesse momento a constituição da criança, não só o desenvolvimento, mas ele tornar-se um sujeito, tornar alguém uma pessoa única, diferente das outras pessoas, né? Então é um momento que realmente está fundando o ser, né? Tornar-se um sujeito. A primeira coisa deste processo que é fundamental é o estabelecimento de uma relação muito conectada, muito intensa e muito inteira entre o adulto e a criança. O bebê não existe sozinho, sempre existe um outro do bebê, né? Existe esse adulto. E que não basta ele só gostar de criança, que também é uma coisa muito falada, né? A gente gosta de criança, então vou trabalhar com criança. É mais do que isso, né? E é mais do que responder às necessidades dessa criança de troca, de higiene, de proteção. Para ficar com uma criança muito pequena, é preciso se ocupar dela, porque você vai atribuir significados às ações que ela faz, você vai estabelecer uma comunicação, dar sentido à comunicação dela, né? É um momento da construção do pensamento, da construção das relações. Então não basta só responder às necessidades dessa criança físicas, você precisa estar com ela de um modo inteiro mesmo, né? E uma das questões importantes é a linguagem, é falar com essa criança, estabelecer essa comunicação. Então, os momentos de troca, os momentos de higiene, os momentos de alimentação, de colocar essa criança para dormir, que são os que a gente chama de momentos de cuidado, eles são momentos onde esse adulto está inteiro com essa criança, são momentos de exclusividade, né? Um grande desafio do trabalho da creche justamente é esse, é fazer o equilíbrio entre o momento de exclusividade, o momento dessa criança estar sozinha com um adulto e o momento coletivo. Porque o trabalho se caracteriza pelo coletivo, mas o momento da criança é o momento onde ela precisa de muitos atendimentos individuais. Então este é o primeiro grande desafio, acho que o maior, do trabalho com criança de creche. Que essas ações de cuidado, elas não são ações de cuidado só, né? Elas são, a gente chama elas de são ações pedagógicas, né? Então, ainda existe uma separação entre o que é pedagógico, o que é trabalho de aprender e o que é cuidar. Com as crianças muito pequenas, não dá mesmo para separar isso. Isso não pode ficar só no discurso de que o cuidar e educar andam juntos. Eles realmente têm que ser uma coisa só, né?
Porque no momento onde está trocando uma criança, onde se está dando uma atenção específica para que ela possa dormir, onde está socorrendo essa criança que está aflita ou coisas assim, esse adulto vai falar com ela, vai se ocupar dela e que ela esteja realmente confiando nele, né? Então é um momento de aprendizado, de aprender a se cuidar de si, aprender o que é cuidado, aprender sobre o outro também. Então a gente diz que esses momentos são ações pedagógicas, né? Até um livro que a gente escreveu, eu e a Cisele aqui do Avisalá, sobre o professor de bebês, a gente fala que é uma ação. Cuidar, educar e brincar é uma única ação, né? Então a brincadeira é outro aspecto importante. Nesse momento de trocar uma criança, por exemplo, é um momento que pode ser lúdico, né? É um momento onde você não brincar porque tem que brincar, porque me disseram que eu tenho que brincar com a criança, mas brincar porque está realmente capturada por essa criança, porque essa criança faz gracinhas e a gente responde a essas gracinhas, a gente provoca, é provocado por ela. Então, poder se preocupar com isso e entender que isso é uma relação de qualidade, é um atendimento. Isso é função do professor. Outra questão é que a gente ainda tem muitas instituições onde esse trabalho é separado. Você tem quem cuida e quem educa, né? E o ideal é que a gente tenha o mesmo adulto, né, o mesmo profissional que atenda as duas necessidades. Isso é, como eu estava dizendo, um grande desafio, porque você tem que ter mais de um adulto pronto, né, para atender essas crianças. Então, enquanto estamos lá brincando com a criança, estamos sentados no chão, contando uma história ou brincando com alguns objetos, uma criança se assusta, começa a chorar. Alguém tem que pegar essa criança no colo. Essa criança faz um cocô, alguém tem que trocar essa criança, né? Uma criança morde uma outra criança e aí tem que socorrer. Então, você tem que realmente se dividir entre aquela criança que precisa de um olhar individual e o grupo que está sendo, para quem está sendo oferecido alguma atividade interessante, alguma proposta divertida, prazerosa, de exploração, de outros conhecimentos. Posto que a relação com a criança é uma relação de desenvolvimento e de aprendizagem que acontece ao mesmo tempo, para a gente pensar o que fazer com as crianças numa creche, a primeira coisa é pensar na organização do espaço, né? O espaço onde essa criança vai ficar. Tem que ser um espaço acolhedor, um espaço protegido, seguro, atraente, convidativo para a criança ficar, né? Não exagerado, porque muitas vezes diz, tem que estimular a criança, e faz uma parafernália, enche de coisas, de coloridos, de objetos, e aí é demais para a criança. Então tem que ser coisas que realmente interessem. As crianças pequenas, elas se interessam por coisas pequenas, simples também. Temos que lembrar que tudo é novidade para uma criança pequena, tudo, qualquer coisa que você ofereça. O próprio corpo dela no início foi um centro de interesse, depois o que está acontecendo em volta, um objeto que eu encontro, isso vai ocupar a criança durante muito tempo. Então, um ambiente que tem algumas ofertas, né, de atrativos que façam a criança se interessar é o mais importante. Como eu costumo dizer, o bebê é um grande pesquisador. Ele está pesquisando o tempo inteiro, ele está fuçando uma coisa e como é que isso funciona, o que isso provoca em mim, né? Precisamos lembrar que é o momento da sensorialidade, então as atividades, as ofertas para as crianças têm que estar sempre em torno dessa sensorialidade. Então, oferecer coisas que vão despertar a visão, a audição, o tato principalmente, tudo ela vai pegar, tudo ela vai pôr na boca, que também é tato, a boca não é só paladar, a boca é um jeito de sentir os objetos e as coisas. Então, a gente costuma dizer campos de experiência, que é o campo da linguagem, é o campo do eu, do outro, do nós, que seria esse campo de se conhecer, de estabelecer as interações, o campo do corpo e do gesto, né, e do movimento, o campo das experiências com materiais plásticos, campo dos traços, das cores, das formas, dos sons, né? E o campo também da relação dos objetos, que seria o campo das quantidades, das formas, da relação com o tempo, relação com o espaço. Na verdade, o tempo inteiro, esses 5 campos estão interconectados. É muito difícil a gente falar. A gente
estabeleceu esses campos para poder organizar melhor o trabalho, para poder pensar em propostas de atividades, propostas de ofertas para as crianças de experiências diversificadas. Mas o tempo inteiro eles estão conectados, não dá para dizer aqui só está acontecendo esta experiência, as experiências estão acontecendo juntas. E eu gosto de falar ao falar de um currículo para criança pequena, eu gosto de dar ênfase para 2 eixos grandes, né? Que também estão colocados como campos de experiências, mas que eles englobam todos, que é a linguagem e o movimento. A linguagem, como a gente já colocou, é esse momento da relação com o outro, né? A criança ela tá imersa no mundo da linguagem. Então tudo é falado e tudo deve ser falado. É assim que ela vai se apropriar dessa língua materna, da língua onde ela está, do contexto cultural que ela está inserida. Então falar com a criança no momento, em todos os momentos da jornada da creche. Na hora que ela chega até a hora que ela vai embora, a gente está falando. Então a conversa do cotidiano é um dos eixos mais importantes, né? Inclusive já foi abordado aqui no Avisalá Convida número 4 sobre a linguagem do berçário, linguagem oral do berçário, porque ela é fundamental para esse desenvolvimento, para essa constituição. Então falar se dirigindo diretamente, no olhar mesmo, direto com a criança, um vocabulário próprio do adulto, não precisa o tempo inteiro a gente ficar modificando as palavras. Embora na hora que a gente está ali numa intimidade, a gente vai falar, né, uma coisa mais engraçada, mais diferente, vai falar que nem o neném, vai falar nhenhenhé, a gente faz isso, que também é legal, é importante, tem uma função, mas no dia a dia a gente vai falando como a gente fala normalmente, porque a linguagem tem a função social, né? A criança vai se apropriar disso, para que serve falar, né? Principalmente a conversa. Depois tem outras questões que a gente pode oferecer, que são a leitura literária já para criança muito pequena, as rodas de conversa para as crianças que já conseguem se colocar, fazer narrativas, contar histórias, a brincadeiras com palavras, a brincadeiras com músicas. Então tem várias ofertas possíveis da linguagem. E, como eu disse, que está articulado os campos, né, e as experiências. Mesmo quando eu estou falando em linguagem, uma criança que está ouvindo uma história, por exemplo, ela não vai ouvir uma história paradinha, escutando do começo até o fim. Ela vai ouvir se mexendo, engatinhando, fuçando em alguma coisa, às vezes até de costas, e vai estar bastante envolvida com essa história. Porque a criança é movimento. A criança pequena, ela faz tudo, ela se apropria desse mundo, ela vai entendendo o que está acontecendo em volta dela, ela vai conseguindo se colocar através do movimento. Existe uma pesquisadora húngara, Amy Pikler, que tem sido bastante estudada hoje em dia nas creches, para que a gente possa entender um pouco a especificidade desse trabalho. Ela prioriza, né, ela tem alguns fundamentos, ela trabalhou com abrigo, com crianças abandonadas, então a gente fica, na verdade, adaptando essas ideias para o nosso contexto, mas tem alguns princípios que são fundamentais, e um deles é o da liberdade motora. A criança precisa ficar sozinha e se apropriando de cada movimento dela. A gente pode pensar, é muito interessante que a criança, uma das coisas que até é legal, que atrai a criança, é que ela é quase que um objeto. Você pega a criança e põe onde você quer. E é isso que é o perigo. É aí que mora o perigo do nosso trabalho com eles, né? Então, quando a criança está tentando pegar um objeto, a gente vai lá e põe na mão dela. Quando a criança está tentando ficar de pé, a gente vai lá e põe ela de pé. E a gente, nisso, queima uma etapa importantíssima do desenvolvimento dela mesma se apropriar desse movimento. Então, quando a gente fala que a criança precisa ter liberdade motora, é para que ela se aproprie, para que ela conquiste cada habilidade motora realmente por conta própria, de uma maneira que vai ficar mais sólida, de uma maneira que vai ficar mais consistente no resto do desenvolvimento. Isso eu acho que é um outro grande desafio mesmo, que é muito difícil, porque a gente quer fazer pela criança. Então o trabalho, a base do trabalho com os pequenos é essa, é você poder esperar que ele faça e acompanhar. Então, eu queria, uma das conclusões, né, dessa fala é de que um instrumento fundamental do professor é a observação, é o olhar.
Não é um olhar só, ele está lá brincando, ele está lá tentando andar. Não, é como que ele está brincando. O que está chamando a atenção dele? Como é que ele se apropria desse objeto? O que ele faz com esse objeto? Como é que ele chama a atenção do outro em relação a esse objeto? O que esse objeto provoca nessa criança? E se encantar com o modo como ela se encanta. Então, observar, saber o que a criança está fazendo, como ela está fazendo, também não é pouca coisa. É algo que a gente aprende a fazer, é algo que a gente vai construindo nesse trabalho junto com a criança e é de verdade fundamental como instrumento do professor. Para terminar, lembrar sempre que quando a gente recebe uma criança, a gente recebe uma família. E se comunicar com ela, contar para ela o que a gente está fazendo, né? Ouvir dessa família quem é essa criança, os hábitos, essa cultura essa criança está inserida para além da creche, isso é fundamental, né? Essa criança só vai ficar bem lá nesse espaço quando a gente receber, quando a gente autorizar ela a ficar junto com essa família.